Olá, você, produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o café, para saber como que tem sido a colheita lá numa importante região produtora do Brasil, em Cássia, Minas Gerais. Então a gente vai lá falar com uma produtora que tem transformado a produção em uma fazenda lá da região de Cássia e também com seu engenheiro agrônomo, é a Josilene Robim e também o Leonardo de Oliveira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde. Bom, introduzir aqui os nossos internautas, né, falando um pouco em relação ao trabalho de produção que vocês têm feito aí na fazenda, né, Josilene? Queria que você falasse um pouco, então, em relação a essa transformação, né? Vocês aí nos últimos anos modificaram a propriedade, conseguiram transformar a produção aí, passando de um café que não rendia tanto para um café especial, conseguindo mais lucro. Fala um pouco para a gente sobre essa transformação aí dos últimos anos. Então, Jonathan, a transformação foi assim, foi em 10 anos, né? Essa transformação que a gente pegou toda a lavoura para a gente tocar. Meu sogro fez essa gentileza com a gente, né? E a gente começou a perceber que tinha muitos fatores negativos, né? Que a gente poderia melhorar muito. E aí a gente foi se profissionalizando e já faz um tempo que o Léo está com a gente fez uma parceria com ele, com a AP, e aí ele só veio a ajudar, né, em toda a cadeia produtiva. Com certeza. Hoje em dia você e o Thiago, seu esposo, tocam aí a propriedade, né, e vocês produzem café especial, que é uma questão que bastante repercute aí entre os produtores de café, né? Será que é fácil? Será que é possível a gente ter uma propriedade pequena? Será que a gente consegue ter maior rentabilidade apostando nesse tipo de produção? Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, a gente, o ano passado, a gente conseguiu uma média de 80% da produção de café especial. E uma parte dessa eu vendo para cooperativas, a outra parte a gente trabalhando na torrefação, né? E só que esse ano, como teve períodos assim, a chuva começou mais cedo, teve bastante fatores aí negativos, esse ano a gente está com 50% da colheita já pronta. E assim, não pronta, nem em andamento. Então, vamos ver, semana que vem a gente vai mexer nos lotes. Mas eu acredito que esse ano não vai ter muita coisa de especial assim, não. Vai ficar um bom café, né? Mas eu acredito que o café... O clima atrapalhou bastante. O clima atrapalhou bastante, então não vai ter aquela mesma facilidade que a gente tinha, né? De fazer café especial. Mas eu acredito que sim, vai dar bons cafés. Perfeito. Josilene, daqui a pouco, então, eu falo com o Leonardo para a gente, então, dar mais a parte técnica, né, para saber justamente em relação a isso que você falou, por que nesse ano as condições foram diferentes, o que foi diferente, porque o café pode não ser ter tanta qualidade como já teve, mas a gente já fala com ele sobre isso, sobre a parte técnica. Só em relação à produção de especiais, mais uma pergunta para você. É possível, então, fazer café especial, sendo pequeno produtor, conseguindo ter maior lucro? Qual que é a sua experiência em relação a isso? É positiva, claro, né? Mas conta um pouco pra gente. Sim, eu acredito que pra gente, que é da agricultura familiar, fazer o café especial torna-se ainda mais fácil, né? Porque você tá ali, é uma coisa que você tá ali sempre junto. Então, eu sempre... Todos os dias eu vou para a roça. Esse ano foi um ano que a gente teve uma dificuldade muito alta em encontrar os cafés bons, sabe? Ali no pé mesmo, você já dava para você ter um parâmetro. Então, assim, mas é possível sim fazer café especial e eu acredito que ainda mais nós como pequenos produtores, isso facilita muito, porque você vive aquilo ali, né? Você consegue viver aquilo ali desde o começo até o fim. Então, é mais fácil. Com certeza. E nesse ano que a expectativa é de uma produção que não tenha tanta qualidade, acho que apostando aí nos últimos anos no café especial, né, nessa diferenciação, isso, claro, ajuda vocês terem uma margem melhor para passar por momentos que podem ser mais difíceis, né? Acho que isso é um ponto positivo também. Com certeza. Você tendo um produto de melhor qualidade,
você consegue melhor resultado final, né? Com certeza. Bom, Leonardo, a Josilene introduziu a gente aí falando um pouco em relação à colheita atual aí, né? Os trabalhos já avançaram aí em Minas Gerais, né? Que é o maior estado produtor de café do Brasil. Queria saber, então, a parte técnica de você. Como é que estão os trabalhos por aí? Quantos % já foram colhidos aí na região de Cássia, Minas Gerais? E por que, nesse ano, a gente pode ter um café que não tenha tanta qualidade como nas últimas safras? Bom, Jonathan, boa tarde, né? Primeiramente, aí é um prazer estar com vocês aí ao vivo, compartilhando um pouco da nossa experiência aqui. Em termos de área colhida aqui em Cássia, nós estamos aproximadamente com 20%, está em uma colheita em estágio inicial ainda, né? E em termos de impactos climáticos, a gente enxerga que o ponto negativo foi o índice pluviométrico começou muito cedo, né? As chuvas começaram muito cedo, na verdade, e isso fez com que a gente tivesse várias floradas, né? Que futuramente geraram grãos em diferentes estados fenológicos, né? No caso, numa mesma roseta, a gente pode observar grãos secos, verdes e cerejas, né? E isso para a qualidade é um ponto negativo, né? Além disso, a gente observou também que o índice pluviométrico foi acima do normal, certo? E com médias de temperaturas mais altas também. E isso, fisiologicamente, falando da planta, ela começa a produzir mais etileno, né? Que é o hormônio do amadurecimento. E com isso, a nossa janela de grão cereja, que é onde a gente consegue ter a melhor qualidade de bebida, ficou muito curta, então a gente perdeu muito tempo de cereja, entendeu? Então isso reflete negativamente também em termos de qualidade. Entendi. Então por isso a expectativa aí, então, de uma produção que tenha menor qualidade. Em relação às chuvas, Leonardo, a gente recebeu relatos aí de que nos últimos dias choveu bastante em Minas Gerais, né? A colheita está acontecendo nesse momento. Queria saber se as chuvas impactaram de alguma forma tanto a colheita quanto também a secagem, né? Porque isso é um outro fator que impacta diretamente na qualidade, né? Com certeza, Jonathan. A chuva provocou, não só aqui em Cássia, mas em várias regiões cafeeiras aí, muita queda de frutos, certo? E com certeza, à medida que o café está no terreiro para secagem, a chuva é muito prejudicial para a qualidade. Certo? Então, com certeza prejudica, sim. Uhum. Hoje, aí em Cássia, você consegue estimar quantos % de colheita? A gente divulgou aqui uma estimativa das safras de mercado que aponta que a colheita do café no Brasil total, tanto arábica quanto conilon, está em cerca de 20%. Aí em Cássia está quantos, mais ou menos, Leonardo? Em Cássia, nós temos duas realidades, né? Nas regiões de menor altitude, onde a colheita acontece precocemente, nós estamos aí por volta de 50%, acredito. E nas regiões de altitude, em torno de 20%. Mas como tem bem mais áreas de altitude, eu acredito que no geral vai estar em torno de 20% a colheita também. Uhum. Os trabalhos, então, devem avançar melhor aí nos próximos dias, né? Sim, mas com certeza tem um outro empecilho que a gente já está observando, que é a vinda dos botões florais precocemente também. Então, o ideal é que os produtores acelerem realmente essa colheita para que não colham essa e a próxima safra, né? Já colher os frutos e os botões florais. Então, é um ponto muito importante do pessoal estar observando. Sim, com certeza, porque como o café ele tem um ciclo muito próximo de uma temporada para outra, então a gente já começa a ver botões florais da próxima safra. Isso é algo que não acontece normalmente, né? Não, a gente tá verificando aí que está ocorrendo a antecipação, certo? Então, o grande risco é o produtor, por exemplo, entrar com um maquinário para colher e colher os frutos que estão no pé e também as flores futuras, certo? Que hoje ainda são gemas florais aí, né? Uhum, que vão ser frutos da próxima safra, né? Sim. Sim, essa é uma preocupação importante, então, aí também que os produtores devem estar atentos, né? Com certeza. Sim, porque a gente hoje tem no Brasil, de um modo geral, uma safra desse ano 2019-20, uma safra comercial 19-20 baixa. Aí na região de Cássia também é uma safra baixa nesse ano? Sim, no geral aqui a safra vai ser baixa,
né? Assim, uma perspectiva de uma safra muito boa ano que vem. É claro que pode acontecer intempéries climáticos, até mesmo essa questão da antecipação de florada, pode ser prejudicial, mas tem tudo para ser bom, entendeu? As lavouras estão muito bem folhadas, né? Ao mesmo tempo que a chuva atrapalhou na questão de várias floradas, ela também ajudou a deixar as plantas mais preparadas para o próximo ano agrícola, né? Com certeza. Mas como você falou, a gente, né, deve estar atento aí, porque intempéries climáticas podem acontecer e a gente já tem aí um sinal de alerta que são esses botões florais aparecendo um pouco antes, já que a próxima safra tende a ser alta. Se esses botões florais forem impactados de alguma forma com a colheita, na próxima safra pode ter problema, né? Sim, nós podemos ter redução de produção. Com certeza. Leonardo, fala um pouco para a gente em relação a preço. A gente tem aí nos últimos dias, não, né? Na verdade a gente já tem aí alguns meses, né? Alguns bons meses com café com baixos preços. A gente teve até picos de alta nos últimos dias, mas como que está o cenário de comercialização aí? Você consegue dar um panorama para a gente? Olha, Jonathan, aqui o mercado físico está rodando em torno de 400 a 420 reais, né? Ontem nós tivemos um pico aí de preço, né? Mas, porém, hoje já teve uma queda brusca novamente. Então, está em torno disso aí, 400 a 420, certo? Com possibilidade de estar até menor. Uhum. E já chegou a estar até mais baixo, né, Leonardo? Chegou a estar até 350 reais. Uhum. Patamar bastante complicado. E... claro que a gente, falando em relação a preço, a gente consegue introduzir novamente a Josilane na conversa em relação à oportunidade que os cafés especiais surgem nesse momento, né, Josilane? A gente tem preços baixos e você apostando na diferenciação, você consegue ter uma margem de lucro maior, você consegue ter uma tranquilidade, um caixa melhor de safras passadas, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, em relação ao preço, Jonathan, isso que você falou também é muito importante, mas um fator que a gente vem trabalhando há algum tempo é com as travas de café. Então, assim, visando que já ia ter essa baixa no café, a gente travou, né? Então, para a gente conseguir diminuir esse impacto com os preços, a gente trabalha com as travas de café e também a gente trabalha com o melhoramento de rentabilidade, entendeu? Igual aqui a gente tem produtividade, mecanização, agricultura é familiar, então a gente sente menos o baque, assim, né? Você pode falar. Com certeza, são estratégias de comercialização muito importantes, então aí, nesse momento, né, Josilane, você conseguir saber como que a produção do país deve se comportar e com base na sua situação específica de produção da sua lavoura, você consegue tomar decisões importantes e estratégicas à frente e diluir bastante risco, né? Sim, com certeza, com toda certeza. Jonathan, se você me permite, uma colocação. Com certeza. Só como exemplificação aqui no caso da propriedade da Josi e do Thiago, né? Para você ter uma base, hoje eu acredito que a cafeicultura, o produtor tem que estar bem atento à questão das travas futuras mesmo. Assim, um exemplo prático, se hoje o café está em 400 a 420 reais, a média de preço do Thiago vendida é de 500, justamente por ter já travado esse café no passado, aproveitando os picos de preço, certo? Uhum. Sim. É um cenário aí que a gente vê que é bem diferente dos produtores que estão enfrentando baixos preços, alguns estão até esperando momentos de picos do mercado para poder ir às vendas, né? Então aí uma situação diferente que mostra como que o produtor deve se preparar e deve aí ter um planejamento bem definido como fazer aí a sua comercialização, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, eu enxergando assim, a cafeicultura realmente como uma propriedade de café como uma empresa, eu não acredito muito mais em você ficar apenas no mercado físico. Quem não aprender a travar café futuro, realmente vai passar por sérias dificuldades. Sim, uma verdadeira mudança aí que a gente deve acompanhar de perto e que os produtores devem estar atentos, né?
Leonardo, Josilane, muito obrigado pelas suas informações aí, viu? Aqui para os nossos produtores. Acho que foram informações muito importantes para a gente passar para o nosso internauta nesse momento que a gente tem aí delicado da cafeicultura, mas que ele deve confiar porque oportunidades podem estar à frente, é só ter planejamento, só poder ver histórias como essa, né? Que ele pode se inspirar e pode aí ter a certeza de que dias melhores virão e que é possível ele produzir seu café, produzir café com qualidade e ter também rentabilidade, né? É só ter planejamento. Com certeza, Jonathan. Como se diz, o prazer é todo nosso, né? É um prazer participar com vocês aqui. No que vocês precisarem aqui da região de Cássia, a gente está à disposição aí para gerar informações e trocar experiências. Com certeza, a gente também está à disposição. Parabéns aí, Josilane. Seu esposo, Thiago, é um verdadeiro exemplo da cafeicultura no Brasil. Tá bom, ele está lá na roça agora, trabalhando. O trabalho continua, né? Sim, com certeza. Muito obrigado aí, então, pelas informações, viu? Tá bom. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, você produtor rural, então continue ligado, porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais informações ao vivo, mais boletins, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.